Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Make Sincerona. Nós estamos na versão Turbo. Eu sou a Tami Gasperin, se você ainda não me conhece, muito prazer. E eu trago para vocês as verdades sobre o mundo da maquiagem. Eu te explico tintim por tintim de tudo que você precisa saber para dominar a sua maquiagem, para você não se enrolar mais, para você não perder tempo, para você ir direto ao ponto. Só que para chegar nisso, você precisa entender o que tem por trás da maquiagem. Então vamos lá? O episódio de hoje é especial sobre pincéis. Nós vamos falar sobre pincéis de rosto, sobre pincéis de olhos, quais são os essenciais, quais são os pincéis que vocês precisam ter. Vou mostrar algumas fotos para vocês aqui de alguns kits que eu sugiro e vou mostrar, claro, muitos pincéis para vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre esponja. Ué, Tami, a aula não era sobre pincéis? Eu não consigo falar sobre pincéis sem falar primeiro sobre esponja. Por quê? Eu poderia começar aqui falando para vocês sobre pincéis de base. Só que eu não posso mentir para vocês que a minha melhor amiga na hora de aplicar minha base é a esponja. Porque por mais que eu use diversos tipos diferentes, eu posso usar diversos tipos diferentes de pincel para aplicar a minha base ou até mesmo corretivo, a esponja, na minha opinião, ela sempre vai me dar um acabamento mais bonito. Então, a esponja que eu tenho, ó, tá bem sujinha, porque eu acabei de usar ela, né? Então, olha só. A esponja que eu sugiro pra vocês é essa aqui da Mariana Saad com a Oceane. Ela é nessa corzinha, que é uma das únicas que tem nessa cor. Eu tenho certeza que você vai encontrar pela internet. O preço dela, em média, R$30, vale cada centavo. Daí você vai me dizer, mas Tami, aqui na lojinha da minha cidade ou em algum site tem esponja de outra marca por 10, não vale a pena? Vou te falar aqui, claro que eu não conheço todas as que tem no mercado, mas a grande maioria não chega nem aos pés dessa daqui. Elas são muito duras e essa esponja aqui, ela é muito, muito macia. E depois que eu molho ela, porque eu uso muito esponja molhada, ela fica mais macia ainda. Então, cuidado, gente, em comprar esponjas por aí, porque a grande maioria são muito duras, tá? Eu já usei várias esponjas muito duras e depois que tu conhece uma mais macia, tu vê o quanto vale a pena investir numa esponja melhor, de mais qualidade. E, gente, quanto dura uma esponja? Se você usa todos os dias, lavar ela muito seguidamente, mesmo assim, a sua esponja ainda vai durar sei lá quanto tempo. Mais de ano, com certeza. Então, vale a pena R$30, né? E tem a esponjinha pequenininha também. A Lívia tá falando que precisa urgente de um pincel de detalhes. Nós vamos chegar lá, com certeza. Aprendi isso contigo, achei muito mais rápido e fácil pra mim. A Simone falou de usar a esponja pra aplicar a base. É muito, muito, muito bom mesmo. E eu tenho uma esponja pequenininha aqui também, tá suja porque eu recém usei. Essa esponja aqui é da marca Índice Tóquio. Ela vem numa embalagem com 3 e custa em média R$30 também. Então, compre e divide com 2 amigas, aí já divide o frete também. Muito prática para aplicar corretivo, para aplicar o corretivo aqui na pálpebra também como fixador de sombras. Detalhe aqui, ó, na binha do nariz. Muito prática, muito boa. Dá pra fazer com essa? Claro que dá, com certeza. Dá, só que essa daqui, ela vai te facilitar. Então, assim, só pode comprar uma? Compra a grande. Depois, com o tempo, compra a pequenininha também. Então, como é que vocês vão saber que sites comprar os produtos? Vou dar uma dica aqui também de compra pela internet, tá? Fabiana falou que para base ela prefere esponja, eu também prefiro bastante esponja. Eu gosto de alguns pincéis também, eu vou mostrar para vocês alguns pincéis que eu gosto, mas eu acho a esponja, ela dá um acabamento que parece que a base entra na tua pele, sabe? Então, gosto muito. Mas eu também gosto bastante de aplicar com o pincel e depois dar batidinhas com a esponja úmida para que ela dê o acabamento na pele. Fica perfeito, perfeito. Então, tem alguns pincéis de base aqui que vocês podem escolher entre eles. Tem pincel língua de gato, pincel kabuki, tem pincel dual fiber, eu tô pegando aqui para mostrar para vocês. E qualquer um deles eu gosto muito, de todos eles eu gosto, todos. Vai depender muito do efeito que eu quero na minha maquiagem e nós vamos conversar hoje também sobre o efeito de cada pincel. Não vou só falar pra vocês quais são os pincéis, eu vou contar um pouquinho de cada um também. Em quanto tempo tenho que fazer a higienização das esponjas e dos pincéis? Fabiana, quando o pincel tá muito sujo, quando o pincel tá assim, ó, já durinho, as cerdas dele já estão, ó, engorduradas. Claro que esse pincel aqui eu acabei de usar, né? Então, ele vai ficar mais durinho mesmo. Mas a diferença desses dois pincéis, olha só.
quando ele tá, né, limpo e quando ele tá sujo. Então, quando o pincel tá muito sujo, você precisa, sim, higienizá-lo. Principalmente dos produtos que são, dos pincéis que você usou em produtos cremosos. Então, olha só, esse aqui tá sujo de produto cremoso, esse aqui tá sujo de produto cremoso, esse aqui, olha só, delineador, o pincel tá duro, batom, não dá, gente, batom é uma usada, tem que limpar. Esse aqui tá sujo de corretivo, esse aqui tá sujo de corretivo, esse aqui tá sujo de base. Esses pincéis aqui, eles perdem a eficiência deles quando eles estão sujos, porque o produto cremoso, ele endurece o pincel porque ele seca. Então, como é que você vai continuar usando, né, um pincel que tá muito endurecido aí de produto? Ele vai perder a eficácia dele com certeza. Agora, os pincéis que estão sujos, por exemplo, esse aqui tá sujo de sombra, ó, só com um marronzinho claro. Eu posso pegar um paninho, tirar só o excesso de produto em pó, posso pegar um pincel, ó, de pó, tirar só o excesso que tem nele e continuar usando. Mas eu te diria assim, se você se maquia todos os dias, pelo menos uma vez por semana, e assim, quando eu estiver muito, muito triste aí a situação que não tem tempo de lavar os pincéis, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Os pincéis sujos de produto em pó. Agora, os produtos realmente cremosos tem que ser bem mais seguido, bem mais seguido a lavagem. Aí sim, por exemplo, teu pincel de base uma vez por semana no mínimo. E também existe um produto que é o higienizador de pincéis, que ele vai te dar uma facilidade muito grande. Porque você não vai precisar ir lá na pia do banheiro, pegar o detergente, pegar o sabonete pra lavar. Você vai pegar uma toalhinha, um papel. Isso aqui, gente, tá sujo, né? Mas isso aqui é papel toalha reutilizável. Deu um branco aqui o nome do negócio. Papel toalha reutilizável. Então, é muito bom pra borrifar o spray, que é o limpador de pincéis. O higienizador de pincéis que eu indico pra vocês é da marca Class Vogue. Class Vogue. Então, você aplica ele aqui. Eu não tô com ele aqui. Enfim, não vou conseguir ir lá buscar agora. Deixa eu ver. Ele não tá aqui comigo. Tá lá no outro quarto, então não vai adiantar. Depois você limpa o seu pincel. Ele dá uma bela de uma tapeada, sabe? Só que o problema desse produto é que se você usar sempre ele vai danificar os seus pincéis mais rapidamente do que se você apenas usar os teus pincéis, lavar os teus pincéis com água mesmo, tá? Não dá pra usar álcool e deixar secar. Ele não tem um poder adstringente, ele não limpa o pincel. Ele não vai, por exemplo, um pincel sujo de base, nossa, você vai sofrer pra limpar com álcool. E álcool é muito forte, danifica demais o pincel, tá? Então, álcool não é uma boa saída. Você vai ficar esfregando e não vai limpar o teu pincel direitinho como o higienizador. Ou a melhor saída, gente, sabonete Protex sabonete em barra Protex para as esponjinhas e detergente neutro, detergente de cozinha, IP, Minuano, sabe? Esses mesmo, para os pincéis de vocês. Não sabe como lavar pincéis? Tem vídeo lá no YouTube pra vocês. Como é que vocês entram no meu canal do YouTube? Tem um link na minha biografia. Lá na biografia, você clica lá, vai pro meu canal do YouTube, já aproveita pra se inscrever. Mas ok, saí aqui do tema da live, só que é importante falar sobre lavagem de pincéis, porque muitas vezes quando a gente só se maquia, quando nós não somos maquiadores, a gente acaba deixando pra depois, e o pincel vai ficando muito sujo, até que ele fica duro. Então, olha só, vamos pros pincéis de base já pra gente começar? Vamos para os pincéis de base. Eu tô com uma lista aqui do meu lado para não esquecer de nenhum detalhe e para não esquecer de nenhum. Galera, sobre compras em sites, né, que eu ia falar para vocês. Voltando aqui. Como é que vocês sabem se o site é confiável ou não? Eu não tenho como falar para vocês muitos sites, porque olha, maquiagem pela internet, se você conhece a marca, é tranquilo para comprar, porque você vai confiar no produto. Mas o site em si, dá uma lida nos comentários, digita o nome do site no Google e vê o que vem mais para baixo. Também você pode colocar o nome do site dentro do site Reclame Aqui, para você ver se tem muitas reclamações sobre aquele site. É assim que a gente pesquisa sobre a internet, gente. Se você comprar pelo Mercado Livre, se você comprar por esses sites que são... Tem o Mercado Livre, tem mais um, tem o Enjoei, tem outros assim também, que eles reúnem vários vendedores, aí você vai ter que ler, vai um pouquinho mais pra baixo e leia sempre os comentários de quem já comprou aquele produto, tá? Porque a pessoa vai contar lá, provavelmente se ela teve uma má experiência, né, uma experiência ruim com a entrega, se ela comprou um produto e chegou outro,
né? Mas assim, tem muito site de maquiagem muito bom, tem muito site bem confiável. E eu gosto muito de um site para comprar pincéis da Dye Makeup, que quando a gente chegar lá, eu conto pra vocês, tá? Que é um site que eu joguei um negócio ali. É um site... Gente, tirei a meia porque eu tô com calor agora, tá começando a me dar calor. Sempre quando eu começo a live, começa a me dar calor. Eu tava de meia e tirei a meia. Então, joguei ela lá. Tem um site que eu confio bastante aqui pra comprar os pincéis da Dye Makeup, que depois eu vou falar pra vocês, tá? Mas vamos lá, pincel de base, então. O pincel mais famoso de base é o pincel Língua de Gato. É um pincel que todo kit vem. É um pincel que eu tenho certeza que você já viu. Ele é um pincel bom? É. Mas eu não acho ele o pincel mais prático de ser usado, porque ele realmente pinta a tua pele. Não tá errado usar. Inclusive eu uso. Hoje mesmo eu usei, só que eu não usei pra base, eu usei, ó, pra corretivo, então tá sujo. Aí eu peguei um limpinho pra mostrar. Ele vai depositar bem o produto se você der batidinhas e se você arrastar, ele vai pintar a tua pele, realmente pintar. Então, depois dele, eu gosto muito de dar acabamento com a esponja. Na verdade, assim, ó, todos os pincéis que eu vou mostrar aqui pra vocês de base, eu gosto de dar acabamento com a esponja depois, tá? Mas ele, qual é a parte ruim dele? Ele vai deixar a tua pele um pouco riscada. Se você só tem ele, não tem problema nenhum, porque se depois você vem com a esponja, você dá batidinhas e tá tudo certo. Você consegue fazer alta cobertura com esse tipo de pincel? Sim. Com o pincel Dual Fiber, que eu já vou falar dele daqui a pouquinho, você tem uma dificuldade bem grande de fazer alta cobertura. Agora, com o pincel Língua de Gato, você consegue depositar o produto assim, ó, com bastante vontade, sabe? Então, se você tem esse produto aqui, esse pincel aqui, se você fizer movimentos maiores e depois vir com a esponjinha, você consegue fazer uma camada mais leve. E se você concentrar mais as batidinhas, sabe? Você vai fazer uma camada mais grossa de produto. Então, esse pincel aqui é um pincel muito utilizado para base. O outro pincel que é muito famoso de base, é o pincel Dual Fiber nada, né? Esse aqui é o pincel Kabuki, meu Deus do céu, também tá ficando maluca que esquece o nome das coisas. Só que o pincel Kabuki, gente, vocês vão encontrar por aí em muitos formatos. Então, para vocês não se confundirem mais, eu vou pegar todos os formatos que eu tenho aqui de pincel Kabuki para mostrar para vocês. Olha só. Pincel Kabuki pode ser de topo reto, pode ser esse aqui que é no formato, ó, língua de gato, mais achatado, pode ser assim com a pontinha, que é o formato cônico, e pode ser chanfrado. Então, tem vários formatos. Como é que você vai saber o que é um pincel Kabuki? O pincel Kabuki tem muitas cerdas, muitas. Ele é muito denso. Ele é macio, ele é gostoso. Se você passa assim, ele precisa ser. Mas quando você bate assim em cima, ó, ele é duro, ele é denso, tem muita cerda. Então esse tipo de pincel aqui não vai te dar um acabamento natural para tua base, tá? Muito difícil de conseguir um acabamento mais natural com o pincel Kabuki. Por isso que vocês não me veem usando tanto o Kabuki. Mas eu não tenho problema nenhum com ele, eu acho que ele deixa a pele bonita assim, só que você tem que ter a mão leve, você tem que fazer movimentos mais curtinhos e rapidinhos, ó, assim. Tá? Se você só bater, você vai deixar a base muito pesada. Então, não, se você quiser a base pesada, tudo bem. Mas, como a gente sempre fala aqui, de tentar conseguir uma maquiagem que cobre, mas que não fica reboco, então tente não dar as batidinhas com o pincel Kabuki, tá? O pincel Kabuki, em todos os formatos dele, ele tem essa tendência de deixar a base polida. E nesse polimento, ele acaba deixando a base um pouquinho sem vida, sabe? Um pouquinho mais opaca. Mas não tem nada de errado em usar ele, ok? Eu uso de vez em quando sim. Uso o Kabuki chanfrado para contorno, acho que ajuda muito por conta do formato. Kabuki para contorno, só se você estiver fazendo contorno cremoso. Para contorno em pó, o pincel Kabuki, gente, ele é um perigo. Mas veja se você não está confundindo o nome do pincel, porque olha só, aqui eu tenho um pincel chanfrado Kabuki e aqui eu tenho um pincel chanfrado que não é Kabuki. Olha a diferença. Os dois, quando eu olho, parecem ser iguais, parece. Só que quando eu mexo nele, esse aqui é denso e esse não. Quando eu aperto aqui, ele já abre as cerdas. Esse não, é diferente. Esse aqui tem muita cerda, esse é bem mais mole. Ó, bem mais mole. Tá vendo? Essa é a diferença. Esse aqui é bom para pincel... esse tipo de pincel aqui, ele é bom para produtos em
pó e esse tipo aqui para produtos cremosos. O contorno, se você fizer com esse tipo, com o Kabuki, o contorno em pó, há uma grande possibilidade de você deixar o seu contorno pouco esfumado, tá? Então cuidado. Mas se você já tem prática com isso, talvez você consiga. Agora, o pincel Kabuki, por ele ser muito denso, tem uma grande possibilidade de você acabar tirando do lugar o que você já aplicou antes, por exemplo, a base. Então cuidado, tá? O pincel Dual Fiber, gente, são esses pincéis assim, ó. Não é que ele é pintado. O pincel Kabuki, normalmente ele é pintado a cerda, ó. Eu pego uma cerdinha só e eu vejo que ela é marrom e depois ela é branca. O pincel Dual Fiber, não. O pincel Dual Fiber tem as cerdas mais curtas, que são as escuras, dá pra ver bem direitinho, ó. E depois tem as cerdas branquinhas, que elas são mais compridas. Aqui é a mesma coisa, ó. Olha as pretinhas ali e depois vem as outras branquinhas, tá? Qual é a diferença, então, dos dois pincéis que a gente falou até agora pro pincel Dual Fiber? Vocês estão vendo que eu peguei dois formatos bem diferentes, ainda tem outros, ó, mas esse aqui tá sujinho, mas olha, ainda tem outro formato. O pincel Dual Fiber, ele é um pincel que ele vai trazer muita leveza para sua maquiagem. Ele é um pincel de polimento. Então, quando eu quero, por exemplo, aplicar base aqui no pescoço, porque daí eu preciso só de um pouquinho de produto, eu não preciso concentrar, eu trago, ó, aqui para baixo com esse pincel. Super funciona. Eu posso aplicar blush, eu posso fazer contorno com ele, eu posso aplicar pó, só que tudo vai ficar muito leve, tá? Quando eu pego o produto com ele não agarra muito o produto, sabe? Porque as cerdas dele são de polimento realmente. Outra coisa que acontece com esse pincel, quando você aplica base ou corretivo com o pincel Dual Fiber, acontece que os teus produtos eles vão ficar, a tua pele vai ficar toda muito mais leve. Então é uma ótima saída para você que quer deixar a sua pele mais leve, tá? Independente, ó, do formato, inclusive tem pincel assim, ó, Dual Fiber, ó, pincel pequenininho. Esse pincel aqui é maravilhoso. Para quê? Para você aplicar corretivo de uma maneira bem leve, de uma maneira bem suave, tá? Outro pincel que eu amo para aplicação de base, gente, é o pincel pequenininho assim, de esfumar os olhos. Sim, olha que coisa louca. Esfumar os olhos, né? A gente precisa de pincel fofinho, bem fofinho, com as cerdas bem soltas, não pode ser um pincel kabuki, não pode ser duro. E, galera, o que acontece com um pincel assim quando você faz a pele com ele? Você consegue chegar em todos os cantinhos. É uma maneira um pouquinho mais profissional, de fazer a pele, mas super funciona. Uma hora dessas eu vou fazer a pele com um pincel pequenininho assim junto com vocês. É um pouquinho mais demorado, no começo sim, quando você não tem a manha do negócio, mas isso aqui, para fazer uma construção de pele que você consegue aplicar bem certinho, por exemplo, a parte clara da maquiagem, depois a parte escura, fazendo uma construção de luz e sombra, eu vou trazer para vocês aqui essa técnica que eu ainda não trouxe, que é fazer a pele com duas cores de base, uma cor mais clara no centro e uma cor mais escura já fazendo a área de sombra. É perfeito esse tipo de pincel aqui. Gente, esse pincel aqui que eu tava falando pra vocês é da Macrylan e ele é o A10. Mas dessa linha da Macrylan aqui, tem vários. Tem o A12, o A9, o A11. Todos eles você consegue fazer a pele também, além de esfumar os olhos. Na verdade, eu acho melhor ainda de esfumar a pele, a base, o corretivo com esse tipo de pincel aqui do que os olhos. Gosto bastante deles pra pele. Mas não tem nada de errado de usar nos olhos, tá? Esses pincéis Dual Fiber sempre é sintético com natural? Deveria ser, Margarete, mas é claro que algumas empresas acabam fazendo as duas cerdas sintéticas, mas deveria ser uma cerda sintética e uma natural, para fazer o polimento bem feito mesmo da pele. Só que nem sempre isso acontece, porque isso encarece bastante o processo, né, de manufatura mesmo do pincel. Então nem sempre, tá? Eu não tenho esse pincel Dual Fiber porque pensava que era inútil. Não, Fabiana, ele é bem útil, mas assim, não é o pincel que eu mais uso. Não é, de longe é o pincel que eu mais uso. Eu viveria sem ele se eu não fosse maquiadora, tá? Se eu só me maquiasse, eu viveria sem ele tranquilamente. Mas gosto para algumas coisas. Hoje mesmo, o que eu fiz hoje? Eu não apliquei base hoje. Não parece, né? Parece que eu tô de base, ó, porque a pele tá toda bem feitinha.
Mas por quê? Eu apliquei corretivo quase que no rosto todo. Então, digamos que eu substituí o corretivo pela base. Só porque eu queria fazer uns testes mesmo, tá? Porque eu não costumo fazer isso porque eu acredito que o corretivo ele se torna mais caro do que a base, porque aí você gasta mais. Ele vem num potinho tão pequenininho, né? Então eu não gosto de aplicar ele no rosto todo. Só que aí eu apliquei ele assim, bem com algumas bolinhas, sabe? E depois esfumei a pele inteirinha com o Dual Fiber pra deixar a pele leve. Eu não uso pincel de cerdas naturais, só sintético. Mas por que, Margarete? Por alguma questão social, ambiental, alguma coisa assim? Eu gosto bastante de empresas que realmente se preocupam, sabe, com animais, que são cruelty free, né, livre de crueldade, ou que são veganas, porque eu acho que hoje em dia não precisa mais. As cerdas sintéticas hoje em dia elas estão com uma tecnologia tão avançada, já tem máquinas, né, que reproduzem os pelinhos como se fosse assim quase parecido com o natural, que nem precisa mais usar os bichinhos. Mas também tem muito pincel que é de tosa de animais, tá? Que não precisa maltratar o bichinho. Mas até a gente ter a certeza de que realmente não é maltratado o bichinho, como é que a gente vai saber? Até porque, gente, a maioria das marcas manda fazer os pincéis na China, na Coreia. E o que a gente sabe sobre esses países? Pouca coisa, né? Então, realmente, eu gosto muito, eu confio bastante em marcas que são ou veganas ou cruelty free. Gosto bastante. E eu não sou uma pessoa vegana, não sou vegetariana, mas eu admiro bastante quem é, inclusive. Bom, pincéis de pele, gente, de base, de aplicação de base, são esses os que eu mais gosto. Não tenho nenhum outro diferente, porque realmente o que eu acabo mais usando é a esponja. Gente, eu li aqui os comentários. Quando eu uso o corretivo que tem o aplicador, independente do formato do aplicador, esse aqui é um aplicador bem grandão ou um aplicador menor, eu não preciso de pincel, porque eu uso a esponjinha, eu aplico, né, eu aplico com o aplicador do corretivo e depois com a esponjinha eu coloco tudo no lugar, esfumo e fica ótimo. Mas muitas vezes a gente usa corretivos assim, ó, corretivos pastosos, corretivos que vêm em paletinhas. E o que você pode fazer? Você pode usar o pincel que eu mostrei pra vocês antes da Macrylan, que é um pincel de esfumar os olhos, ou qualquer pincel de esfumar os olhos, mas não sujo de sombra, né? Mas qualquer pincel de esfumar os olhos, ou então o pincel Dual Fiber pequeno, ou um pincel língua de gato pequeno. Esses pincéis aqui, eles servem muito bem para corretivo. Quando você quer deixar o corretivo bem no lugar, bem depositado, o melhor pincel é o pincel língua de gato. Pode ser o grande, claro, você consegue, hoje mesmo eu apliquei corretivo aqui com o pincel grande, ou pode ser o pequeno, ou qualquer tipo de pincel de esfumar os olhos vai servir para esfumar o corretivo também. Só que aí tem um detalhe, se você usar um pincel assim de olhos, né, para esfumar o corretivo, para aplicar o corretivo, você não pode usar o mesmo pincel depois para aplicar a sua sombra, senão vai virar uma caca. Esse pincel você precisa depois lavar ele, esperar secar para poder usar com produtos em pó novamente, beleza? Bom, galera, corretivo então, não tem muito segredo, você pode com certeza aplicar com o dedo também, sem problema nenhum, e a esponjinha que é minha melhor amiga, vocês já sabem, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui que vai servir pra todos os pincéis. Existem marcas no mercado que eu recomendo bastante. No mercado brasileiro hoje, existem marcas muito baratas, até marcas super caras, marcas importadas, e tem de tudo, gente. Tem pincel muito bom no mercado hoje, com um preço muito barato. Uma marca que eu quero passar aqui pra vocês, que vocês já me ouviram falar, eu tenho certeza, é a Ruby Rose. Os pincéis da Ruby Rose, eles foram inspirados na Sigma, que é uma marca famosa, eu acho que é americana, mas é uma marca bem cara. Um pincel você não compra por menos de R$80. E acaba que a Sigma, então, a Ruby Rose, quer dizer, copiou os pincéis, sim, gente, ela copiou, ela se inspirou, porque ela fez a mesma numeração, ó, E40 é esse pincel aqui, e o pincel da Sigma é exatamente igual, E40, ou E40, né? Só que, claro que a cerda não é a mesma. Os pincéis da Ruby Rose, eles têm a cerda muito sintética. O que é um pincel muito sintético e pouco sintético, né? Ou ele é sintético ou ele não é. Deixa eu explicar pra vocês. Quando eu digo pra vocês que é muito sintético, é porque ele é meio... parece que é um nylon mesmo e não uma cerda. Provavelmente ele não tem um polimento
tão tecnológico assim. Mas, gente, pelo preço desses pincéis, vale muito a pena para quem tá começando a se maquiar. Você consegue sim fazer um super esfumado tranquilamente lá no seu olho usando os pincéis da Ruby Rose, tá? Eles custam aí menos de R$10. Ou, claro que vai variar muito, tem site. Eu paguei vários pincéis R$4,50, R$6, R$7. Lá no Saara, no Rio de Janeiro. Saara, pra quem não conhece, lá no Rio de Janeiro, é tipo uma 25 de março de São Paulo, sabe? Tem um monte de lojinha. Mas você vai comprar pela internet também, você vai encontrar em vários sites os pincéis da Ruby Rose. Depois da Ruby Rose, pensando assim numa escala de preço, eu gosto muito dos pincéis da Macrylan. Macrylan é uma marca que tem inúmeras linhas de pincéis diferentes. Tem pincel um pouquinho mais barato, tem pincel um pouquinho mais caro. Uma linha que eu gosto muito de pincéis da Macrylan é a linha Max, que é esse pincel de pó que eu já vou falar pra vocês que é o próximo a ser falado. A linha Max da Macrylan é muito boa mesmo, eu recomendo demais. Mas todos os outros pincéis pequenininhos, grandes, também são bons. A Macrylan, ela é uma marca que a única coisa que você tem que cuidar é se o pincel ele não é muito, por exemplo, um pincel de esfumar não é muito endurecido, porque tem pincéis de esfumar que são assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Claro que esse aqui não é de esfumar os olhos, né? Ele é um pincel, esse aqui é da Ruby Rose. Esse aqui é um pincel de contorno e realmente, para contorno cremoso, ele dá muito certo. Ele espalha super bem. Só que, gente, quando você compra um pincel parecido com esse aqui pros olhos, acaba que a cerda é muito dura e aí você não vai conseguir esfumar os seus olhos direito, tá? Bom, deixa eu ver o que a Fabiana tá falando. Eu amo a Sigma, meus pincéis são dela. Eu gosto que venha escrito pincel pra que serve. Ela mora nos Estados Unidos e a Sigma está com muitos pincéis na promoção, daí dá pra comprar. Nossa, Fabiana, que legal que você mora nos Estados Unidos, não sabia. Aonde que você mora? Me fala. A Sigma é uma marca que pra quem vai viajar ou pra quem conhece alguém que pode trazer pra gente ou que pode enviar pra gente, que vale muito a pena, porque em dólar ela não é cara. O problema é que quando você compra nos sites brasileiros, o preço vem um absurdo. Um pincel que custa às vezes $10, chega a R$80 pra gente. Então, esse é o problema da Sigma para comprar aqui no Brasil. Mas se você viajar, gente, se joga nos pincéis da Sigma que são ótimos, muito bons. Na verdade, assim, eu tenho um sonho de consumo de ter alguns pincéis da Sigma, que eu sempre quis ter. Uma hora dessas eu consigo. Mas eu tenho até algumas réplicas, gente. Eu não indico que vocês comprem pincéis réplicas, tá? Porque assim, ó, pincel da Ruby Rose, que se inspirou na Sigma, mas que tá escrito Ruby Rose aqui, é um pincel inspiração. Então, você sabe que você tá comprando um pincel que é inspirado. Agora, você comprar um pincel que nem esse, que tá escrito Sigma aqui, mas que eu paguei R$20, é um pincel falsificado? Então, hoje em dia eu não faço mais isso, tá? Fiz isso sem pensar muitos anos atrás, muitos. Eu tenho esse pincel aqui há 5 anos, pelo menos. Então, muito cuidado quando vocês comprarem pincéis que são falsificados, tá? Eu sou uma pessoa bem contra a falsificação. Eu prefiro não comprar do que comprar falsificado. Porque senão eu me sinto que eu tô... qual é a palavra? Não é instigando, estimulando um crime, sabe? Então não acho legal. Por exemplo, eu quero uma camiseta da Levi's, eu só vou comprar uma camiseta da Levi's se eu posso, se eu encontrar. Essa aqui eu paguei muito barato, mas é da Levi's mesmo. Agora, eu não vou comprar uma mais barata só porque tem Levi's escrito, entende o que eu quero dizer? Mas não me levem a mal, tá, gente? Por favor, é só opinião. Danbury, não sei se é assim que se fala, Danbury, não sei, não conheço. Perguntei por curiosidade mesmo, Fabiana. A Rafa falou que até make mesmo falsificadas estão em alta. Cuidem muito com isso, porque tá muito em alta mesmo. Gente, o que tem de maquiagem falsificada? Então, assim, ó. Achou uma paleta, por exemplo, de sombras, que é da... Deixa eu pensar numa marca. Da Urban Decay, né? Aquelas nakeds, que tem muito falsificado por aí. E ela tá custando R$50. Ou 40, menos até. Sendo que uma original, você sabe que custa 200 e pouco, 250... Tem alguma coisa errada, né, gente? Com certeza é falsificado, então cuidado. Eu vi um documentário e fiquei apavorada. Me manda esse documentário que eu quero ver. Me manda, se você puder. Então, cuidado, tá, gente? Com tudo que é falsificado de maquiagem, produtos pode fazer mal pra tua pele. E pincéis vai fazer mal, por quê? Pro mercado, né, gente? Pro mercado como um todo. Nossa, saí totalmente do tema aqui do negócio, né? Vamos pra pincel de... eu tava falando de marcas. Então, Macrylan é uma marca que eu indico bastante. E depois da Macrylan, gente, é claro que tem muita marca. Inclusive, tem muita marca que eu não conheço.
mas tem muitas marcas boas. E depois disso tem a marca Dye Makeup, que eu adoro. A marca Dye Makeup, gente, é uma marca brasileira, então ela é muito boa, muito. Ela tem um preço mediano. Por exemplo, um pincel de esfumar custa em torno de 40 e poucos reais. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês da Dye Makeup. Esse, ó. Esse aqui foi o último que eu comprei da Dye Makeup. 0,138. Muito bom, mas custa aí quase 50 reais. Só que vale muito a pena. Então, assim, entre um pincel da... Cadê? Ruby Rose, que custa 10. E um pincel da Dye Makeup, que custa 50. Se você puder, compra o da Dye Makeup. Vale muito mais a pena. São melhores. Mas se você não puder, compra o da Ruby Rose agora. Porque melhor ter ele do que não ter nenhum, entendeu? Então, por que eu tenho aqui? Eu não comprei por nada, eu comprei pra testar, pra poder indicar pras minhas alunas. E ele é muito macio, muito bom, sim, mas existem melhores. Desserviço ao Consumidor, episódio 1 na Netflix. Ai, gente, que maravilha! Esse pincel aqui, então, é um pincel de pó da Macrylan, é o meu pincel preferido. Esse pincel aqui, ele é A05. Eu tive que olhar lá porque ele já apagou, sabe? De tanto tempo já que eu tenho. Ele é muito bom, gente. Esse pincel aqui, ele não é aquele pincelão assim, ó, desse tamanho. Esse também é da Macrylan. Olha só. Esse aqui é um pincel que eu ganhei num brinde. Não uso, gente. Não uso. Por que eu tenho? Tenho ainda pra mostrar, mas um desses eu até tô precisando doar. Porque eu não uso. Então, esses pincéis grandões assim, ó, de pó, fica muito difícil de aplicar pó, gente. Esse pincel da Macrylan é um pincel menor, bem menor. Então, quando você aplica, como ele tem uma ponta, eu consigo aplicar nos cantinhos. Além disso, eu consigo fazer o quê? Vocês sabem que eu gosto de ter pincel pequeno para aplicar pó, por exemplo, aqui, ó, na região das olheiras, para conseguir deixar o corretivo bem selado, bem sequinho no lugar. Então, eu gosto de ter 2 pincéis para aplicação de pó. Um maior, que eu amo esse da Macrylan, que é o A05. E esse daqui, ele é um pincel da marca Ariana, não é muito caro. Ele é o número 15 da Ariana. Adoro pra aplicar aqui, ó. Esse pincel aqui da Ariana, eu comprei num site que se chama Ludovicus, que é uma loja em São Paulo, entrega pro Brasil inteiro. Super pode confiar, ganhei muitos corações. Podem confiar nessa marca, nessa loja Ludovicus, tá? Pincel de pó, gente, não tem muito segredo. Comprem um pincel que é fofo. Tentem comprar um pincel que não é assim, ó, tão grande, tá? Porque eles vão te atrapalhar. Porque esse pincel tão grande aqui, eu acabo pegando muito produto, não consigo dosar tanto, sabe? Então eu prefiro pincel menor. Pincel para fazer contorno, pincel para blush, existem vários. Dessa linha da Max da Macrylan, que é esse grande que eu gosto, tem o A07, que é muito bom. E nós temos qualquer pincel bem fofinho, chanfrado, vai facilitar demais a tua aplicação de contorno e também de blush, porque aí, ó, quando você aplica, ele já tem um formato bem bacana. Só que existe outro formato de pincel, esse aqui é da Ruby Rose, que é muito bacana para blush, ó. Ele é bem fofão, bem molezinho, então você não vai deixar o seu blush tão marcado. Muito bom. Esse aqui da Ruby Rose é o F37. Muito, muito bom também. Existem pincéis também para fazer contorno, como esse aqui, F05 da Ruby Rose. Também é bacana para fazer contorno, tá? Também. E deixa eu pegar que tá aqui atrás de mim, da Dye Makeup. Existem esses pincéis aqui, o F10, o F12 e tem outras numerações também. Gente, isso aqui para fazer contorno é uma maravilha. Para aplicar blush também funciona, mas eu gosto ainda mais para fazer isso. E também para aplicar o pozinho, como eu falei para vocês aqui embaixo, ó, também super funciona. F10 e F12 da Dye Makeup. Muita qualidade nesses pincéis, são muito bons. Depois de blush de contorno, blush de contorno normalmente vocês sabem que eu uso o mesmo pincel, né? Fiz o meu contorno, dou uma limpadinha no meu pincel e aplico o blush com o mesmo pincel. Se tiver 2, tudo bem, pode ter 2, ótimo. Depois disso, vocês podem aplicar o iluminador de vocês com o mesmo pincel também.
Normalmente, quando eu tô viajando e eu não quero levar tantos pincéis, ou enfim, eu limpo a pontinha do meu pincel, pego o iluminador com a ponta e aplico com a ponta. Ou aplico o iluminador com o dedo mesmo. Super funciona. Mas tem pincel para iluminar. Esse pincel aqui, ó, ele é da Macrylan B910, é um pincel para iluminador. Tem o B919 também da Macrylan, custa aí média de R$10, vale muito a pena. Esses pincéis que eu falei pra vocês, de pó, de blush, de contorno, eles custam em média R$20, tá? Vale bastante a pena. Da Ruby Rose, da Macrylan, então vale demais a pena. Quando eu falei pra vocês de pincel de corretivo, eu não citei uma coisa bem importante. Esse pincel de corretivo aqui, ele é da W105 da Macrylan. Ele é um pincel que tá escrito pincel para sombra. Mas, gente, pra mim, ele é um pincel muito mais para corretivo do que para sombra, porque ele é um pincel mais durinho. Então, o que eu posso fazer com ele? Além de aplicar corretivo, eu posso fazer a correção inversa da sobrancelha, eu posso aplicar corretivo aqui na boca para fazer a correção inversa do batom. Posso fazer vários detalhes, ele é um pincel de detalhe, certo? Tami, bronzer passa com qual? Bronzer você vai passar com o mesmo pincel de blush, porque o bronzer, gente, você vai usar ele entre o blush e o contorno. Você pode usar o bronzer aqui, ó, como se fosse entre o blush e o contorno. Você pode passar ao redor do seu rosto, pode passar no rosto todo se você quer dar uma leve bronzeada. Pode usar apenas como blush. É bem bacana assim, pra dar uma bronzeada no rosto. Vale bastante a pena. Desde que seja um pincel fofinho, você vai conseguir esfumar o seu bronzer. Usei esse ontem na boca. Você pode inclusive aplicar batom com esse tipo de pincel aqui que é mais durinho, sabe? Pode também. Ou fazer a correção inversa. Pincéis de rosto é mais ou menos isso. Vocês não precisam ter muitos. Eu falei aqui, falei outro. Mas é um pincel para base, ou só a esponja, ou a esponja mais o pincel. Um pincel para corretivo, que como eu falei para vocês, talvez nem precise. Um pincel para pó, que talvez você use esponja, mas eu gosto bastante de usar pó. Um pincel para blush, que pode ser o mesmo para contorno, que pode ser o mesmo para iluminador, ou um pincel para contorno, para blush e para iluminador. Mas dentro desses pincéis aí, se vocês comprarem nesses preços mais ou menos que eu falei para vocês aí, de 20, de R$10, que R$10 custa mais ou menos um pincel assim, até menos, sabe? Vocês vão gastar aí nos pincéis para rosto de vocês uns 60, R$70 nos pincéis de rosto, até uns 100. E se vocês comprarem da Dye Makeup, vocês vão gastar um pouco mais, vai lá para os 200 já, mas vocês podem parcelar, vocês podem comprar aos poucos, vocês podem comprar esponjinha, como eu falei para vocês, para substituir. Super, super, super funciona. Tenho certeza que aos pouquinhos vocês conseguem ir comprando devagarzinho e fazendo um kit perfeito de maquiagem para vocês. Agora, pincéis para os olhos, gente, eu vou começar com pincel de sobrancelha. Pincel de sobrancelha eu acho muito útil quando a gente consegue comprar um pincel assim, ó, que de um lado é chanfrado e do outro lado já tem a escovinha. Ou essa escovinha aqui, ou essa aqui, ó, tanto faz, tá? Essa daqui, ela já vem com as duas, o pentezinho eu gosto pra quê? Pra pentear os cílios, pra tirar os grumos da máscara de cílios, sabe? Gosto bastante. E essa daqui seria pra sobrancelha. Mas eu prefiro essa pra sobrancelha, eu acho que dá pra pentear bem os pelinhos, é ótimo. Esse pincel aqui é um pincel da NYX, mas tem de várias marcas, inclusive da Macrylan tem um pincel igual, que tem a esponjinha, a escovinha assim do outro lado, sabe? Deixa eu ver se eu encontro aqui a numeração dele. B136 da Macrylan. B136. Costuma custar uns R$12 mais ou menos, vale muito a pena. E o pincel da NYX já vai lá para os 50, 60. Então, pincel chanfrado, se você comprar um pincel fininho, você vai usar para sobrancelha, para delineado, para fazer detalhe na maquiagem, vai usar para muita coisa. Pincel para sombras, gente. Vocês precisam ter ao menos um pincel de aplicação de sombras, que é um pincel assim, ó. Pode ser nesse formato, nesse. Olha só como eles mudam um pouco. Esse aqui é menor, né? Esse, ó, é menor. Esse aqui é maior, mas tem duas pontas, o que eu acho ótimo. E esse aqui, ele é chanfrado, ó. Só que qual é a característica em comum deles? Eles são muito fofinhos. Ó, esse aqui tá com um produto, aí sai voando. Que eu apliquei só pó na minha pálpebra, então ele tá cheio de pó, ó. Eles são bem fofinhos, então ele precisa ser fofinho, gostoso. Não pode ser que nem esse.
Por isso que eu não concordo, muitas vezes está escrito, ó, pincel para sombra, mas eu não concordo. Então, cuidado com a numeração que vem escrita, a numeração ou o texto, né, que vem escrito aqui, porque nem sempre é tão útil assim daquela maneira como está ali. O pincel de sombra, gente, esse aqui é da Candice Berenice, esse aqui nem tem mais marca, não sei de onde veio, não lembro. Esse aqui é da Marco Boni, tem 2 pontas. Eu comprei ele na revista da Avon há muitos anos atrás. Eu vendi Avon, gente, há muitos anos, então eu tenho alguns pincéis ainda daquela época. Mas amo esse pincel, eu uso muito esse pincel por causa dessa ponta aqui, ó, que é mais durinha, tá suja, né? Mas, ó, é um pincel mais durinho. É bom ter um pincel mais durinho também, porque com o pincel mais durinho, você vai aplicar o quê? Sombras cremosas, você vai aplicar sombra glitterinada, glitter mesmo. Então, pincel para sombra, se você tiver 2, um mais fofo e um mais durinho, ótimo, tá? Vai ficar perfeito assim, se você tiver 2. Olha, um outro pincel também que é mais durinho, esse aqui é da Mary Kay. Também é de aplicação de sombra, só que ele é mais curto e mais durinho. Também vai valer muito a pena. Eu gosto bastante dos pincéis da Macrylan, aqueles que vendem individualmente. O kit que eu comprei da Macrylan, as cerdas ficam soltando nos 2 kits que comprei. Não indico os kits, mas os individuais valem super a pena. Também não indico kits, eu vou chegar lá. Quando eu terminar de falar dos pincéis, eu vou indicar para vocês alguns kits aqui, que são os únicos que eu indico. Mas eu concordo com a Cris. Eu não gosto de comprar pincéis em kit, não. Mas não necessariamente por causa das cerdas. Isso, gente, das cerdas ficarem soltando é um saco mesmo. Um saco, porque o pincel vai morrendo, né, aos poucos, além de ficar um monte de cerda no teu rosto. Pincel para esfumar os olhos. Eu indico que vocês tenham mais do que um tamanho de pincéis. Vou mostrar aqui para vocês 4 tamanhos. Vale muito a pena. Um pincel maior de esfumar, um pincel médio, pincel pequeno e um pincel lápis, que também é de esfumar, mas eu até vou tirar ele daqui, porque o pincel lápis acho que tem que ter. Esses 3 tamanhos de pincéis aqui, eles vão fazer com que vocês consigam fazer aquele esfumado bem trabalhado, aquele esfumado com degradê, com construção. Então, um pincel maior de esfumar, você vai conseguir esfumar lá no côncavo, lá na pálpebra fixa, que é lá embaixo da sobrancelha. Se você usar um pincel bem fofinho, por exemplo, ó, tem até esse aqui que é um pouquinho maior, ó, mas também vai funcionar. Peraí que esse aqui tá sujo, esse aqui tá limpo, ó. Você vai conseguir esfumar bem a tua maquiagem. Esse aqui, inclusive, é aquele da Ruby Rose, ó, o E40. Você vai conseguir esfumar bem lá pra cima, lá pra fora. Vai funcionar bem pra isso. Pra aquele esfumado mais perto da sobrancelha, com a sombra mais clara. Então, é um pincel que eu digo que tem que ter. Um pincel um pouco menor de esfumar, que nem esse aqui, que é o da Dye Makeup 138... Tenho também o da MAC 221S. Olha, eles são bem parecidos. Esse tipo de pincel aqui, você vai fazer aquele esfumado dentro do primeiro. Acho que eu vou manchar a minha maquiagem agora, porque ele tá com sombra, né? Então, olha só, você vai fazer aquele esfumado mais aqui no côncavo. Você consegue esfumar aqui embaixo também. Vale muito a pena. Então, esses pincéis aqui, existe da Ruby Rose o E38. Eu não tô com ele aqui agora. Tô sim. Aqui, ó, W134 da Macrylan, E38 da Ruby Rose, são pincéis de esfumar um pouquinho menores, tá? Só que, ó, ainda são maiores do que esses outros 2 que eu mostrei, mas esse aqui da Macrylan, pincel oval para côncavo W134, é bem útil para te fazer aquele esfumado bem no côncavo, bem no cantinho. Ele não vai ser tão útil para fazer aquele esfumado grandão, ele vai ser melhor para você esfumar uma área menor. E o pincel bem pequenininho de esfumar, então, da Sigma tem o E36 e da Ruby Rose também E36, tem de outras marcas com outras numerações também. Esse aqui, gente, é fundamental para você fazer aquela transição de cores, para você esfumar aqui embaixo, para você depositar a sombra aqui no cantinho, para você fazer o esfumadinho embaixo da sobrancelha. Então, esses pincéis pequenininhos aqui também são ótimos. Esse pincel da Ruby Rose aqui custa menos de R$10, gente. Vale muito a pena. Pegam as amigas aí para vocês se juntem, para vocês comprarem pela internet e dividir o frete. Agora eu vou falar do bem pequenininho mesmo, que é o pincel lápis. Esse pincel aqui, eles são bem parecidos, ó. E eu faria qual número para esfumar embaixo?
Para esfumar embaixo pode ser assim e pode ser assim, vai depender do efeito que tu quer causar. O ideal seria ter os dois, mas se você puder comprar só um, compra o que tu conseguir agora, tá? É 36 da Ruby Rose ou da Sigma. Tem também da Dye Makeup, esse mesmo pincel bem pequenininho, eu só não sei a numeração dele. E esses aqui são os pincéis lápis. Também serve para esfumar aqui embaixo, tá? Pincel lápis, esse aqui é o 13 da Vult. E esse aqui é o pincel para côncavo da Panvel. Panvel Makeup, pincel para côncavo. A Panvel, se eu não me engano, tá com frete grátis. Dá uma olhada lá se você não consegue frete grátis na Panvel, tá? Vou digitar aqui para vocês Panvel, porque quem não é aqui do Sul não vai saber o que é. Panvel é uma rede de farmácias. Então, a Panvel tem alguns pincéis bacanas, mas esse aqui é o único que eu tenho e eu indico, tá? Os outros eu não usei, então eu não indico. Então, né, como é que eu vou indicar um negócio que eu nunca usei? Que, na verdade, assim, eu indico bastante coisa, gente, que eu não tenho. Mas em algum momento eu tive alguma espécie de contato com aquilo. Por exemplo, usei uma base de uma amiga, maquiadora, numa oportunidade, não tenho, mas já usei, aí eu indico. Mas se eu nunca vi, como é que eu vou indicar, gente? Então, eu sempre aviso vocês quando eu nunca usei, sempre aviso. Bom, gente, nós vamos continuando aqui, então, sobre os pincéis. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Renata. Qual é o seu pincel de esfumar preferido? Dos pincéis que eu tenho aqui, os meus pincéis preferidos são os dois que eu tenho, que infelizmente são réplicas da Sigma, como eu tava falando pra vocês antes, né? Falando que hoje em dia eu não compraria, aquela história toda, mas mesmo sendo réplicas, são os meus preferidos. Outro pincel que eu gosto muito pra esfumar, MAC. Gosto muito da Dye Makeup, gosto muito desse aqui, ó, que é um pincel velho, gente. Esse pincel aqui eu devo ter uns 7 anos, por aí. É o pincel número 15 da Vult. Uso bastante ele pra esfumar. É um dos meus preferidos pra automaquiagem, sim. Mas assim, falando em numeração, então os que eu mais uso pra esfumar é esse aqui, o 15 da Vult, o E40 e o E38 da Sigma, que são os dois que eu tenho. E os dois da MAC que eu tenho, que é o 221, quer dizer, um da MAC e um da Dye Makeup, que é o 138 da Dye Makeup e o 221 da MAC. São os meus pincéis preferidos de esfumar. Depois, os menorzinhos, então, é o E36 da Sigma, tá? Esses são os meus pincéis preferidos para esfumar. Eu não tenho um só, mas o que eu mais uso é o 15 da Vult. É o pincel que eu mais uso para esfumar. Bom, pincel pequenininho, gente, também tem os pincéis de detalhes. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nenhum pincel aqui. Eu tenho uma lista aqui do meu lado pra me ajudar, né? Pra eu não esquecer. Beleza, já estamos nos detalhes. Isso aí. Pincel de detalhe, gente, eu indico demais, demais, demais o pincel da Ruby Rose E21, que é um pincel bem pequenininho, de detalhe. Esse pincel, o que você vai fazer com ele? Você consegue aplicar aqui embaixo, por exemplo, uma sombra cremosa, uma sombra em pó. Você pode molhar esse pincel para aplicar aqui embaixo. Você consegue fazer um delineado esfumado com ele. Você consegue aplicar glitter só no cantinho. Você consegue aplicar sombra, só que uma sombra num espaço pequenininho, senão vai te dar muito trabalho. Você consegue fazer detalhes com ele. Então esse pincel aqui custa menos de R$10, gente. É o E21 da Ruby Rose. Para detalhe, é maravilhoso. E em contrapartida a ele, né? Contrapartida não. Juntamente a ele tem o da Dye Makeup, que é o 158, que é muito parecido, também, ó, de detalhe. Não tem validade. Pincel é validade indeterminada. A validade de um pincel é até que ele morra. A validade de um pincel é até que ele se desfaça. Normalmente os meus pincéis, eles quebram aqui, ó. Ele solta, né? Deixa eu ver se eu tenho algum solto aqui pra mostrar pra vocês. Não. Eu tenho um pincel pra colar, mas eu não sei onde ele tá. Não sei. Então, o pincel ele solta, né, aqui. Aí você vai lá e cola com o Super Bonder, tá tudo certo. Agora, se ele vai caindo as cerdas, sem você puxar que nem eu fiz, né? Mas se ele vai caindo as cerdas, uma hora ele vai ficar depenado, você vai ter que jogar ele fora. Outra coisa que faz o pincel estragar é você usar algo que estrague ele, sabe? Por exemplo, o álcool que a gente tava conversando aqui no começo da live, se você usar sempre álcool pra limpar o seu pincel, você vai acabar com o seu pincel. A cerda dele vai ficar bem desidratada, sabe? O álcool desidrata muito as coisas. E também, gente, não cuidar direito dos pincéis de vocês. Deixar ele atirado de qualquer jeito, não lavar os pincéis. Deixar ele, por exemplo, jamais eu vou deixar um pincel guardado assim.
né? Sempre assim, para não dobrar as cerdas. Já estraguei pincel por deixar ele dentro de uma necessaire muito tempo com as cerdas e ficou dobrado e eu não vi. Ele nunca mais voltou pro lugar porque era sintético. Então, pincel, gente, é uma coisa que eu penso assim, sei lá, vou gastar 200 e poucos reais em pincel agora para ter o meu kit inicial. Mas, gente, quanto tempo vai durar? Eu te digo que assim, vai durar uns 5 anos, com certeza. Pelo menos, sabe, uns 5 anos vai durar os teus pincéis, então vale a pena. Vale a pena fazer parcelado, vale a pena. Gente, claro que tem outros pincéis em outros formatos que vocês podem ir comprando para realmente usar bastante, não precisar ficar repetindo os pincéis de vocês, sabe? Mas são pincéis que eu diria assim, se você não tiver, ok, você vai conseguir se maquiar da mesma maneira. Vou mostrar agora pra vocês um trio de pincéis aqui, que eu digo que você pode ter só um, sabe? Que não vai fazer tanta diferença. Esses 3 pincéis aqui, os 3 são da Macrylan, os 3 são baratinhos, custa aí entre 5 e 12 reais. Os 3 são pincéis língua de gato. Esse aqui não é da Macrylan, tá? Menti pra vocês. Deixa eu pegar o da Macrylan que tá aqui também. Pronto. Os 3 são pincéis língua de gato. Esses 3 pincéis aqui, ele é de detalhe, língua de gato bem pequeno, médio e grande. Para que os 3 vão funcionar? Para a mesma coisa, para fazer detalhes na correção inversa do batom, na correção inversa da sobrancelha, para fazer, por exemplo, cut crease, que é uma técnica que desenha a maquiagem, para fazer detalhe, para fazer o conserto aqui, do delineado gatinho, por fora, sabe, por baixo. Agora, precisa ter os 3 numa tacada só? Não! Compra só o médio, que já vai te ajudar bastante, sabe? Tem o pincel de topo reto também, que é um pincel legal para fazer o contorno da sobrancelha. É um pincel até para você esfumar aqui embaixo. Esfumar não, marcar a sombra aqui embaixo. Pode esfumar a sombra aqui em cima para fazer um delineado esfumado. Pode consertar o delineado aqui fora. Pode até marcar, sabe, o gatinho com sombra. Também vai funcionar. Mas é um pincel que eu diria que é bem dispensável, sabe? Mas só para trazer aqui para vocês para enriquecer. Esse formato de pincel aqui, gente, olha só. Aquele pincel que eu falei lá no comecinho da live para vocês, que são os pincéis de aplicar sombra, eles também servem para esfumar. Depende se ele for bem fofinho. Então, se você não tem o pincel de esfumar no formato rabo de cavalo, que eu chamo carinhosamente, sabe? Você consegue esfumar com esse pincel de sombra, Você também consegue esfumar. Só que eu sempre acho que fica ainda melhor com esse pincel aqui. Porque nesse formato, ele já é um formato bem anatômico, sabe? Então vai facilitar. Mas se você não conseguir, você também vai conseguir esfumar com esse tipo de pincel aqui. E se você tiver um pincel desses de sombra, de esfumar, só que ele é achatado, esse pincel aqui é o 125 da Dye Makeup. Ele é um pincel muito bom para fazer um esfumado. Sim, ele é maior do que os pincéis de sombra normalmente, um pouco maior, mais cheio, sabe, de sombra. Só que ele é chato. Ele também vai te dar um belo de um esfumado. Então, se você tiver um pincel de aplicar sombra maior, ele também, além de aplicar, se você fizer depositando, batidinhas, ele aplica. Se você fizer pra lá e pra cá, ele esfuma, beleza? Então também é um pincel que eu uso bastante, tá? E, gente, pincel pra batom. Pincel pra batom, eu gosto muito dos pincéis da Ruby Rose, que são bem baratinhos. Esse aqui tá até sujo, Esse aqui é o M111, mas tem pincel pra batom, gente, tem de diversas marcas. Não vale a pena pagar muito caro num pincel para batom, porque eles são todos muito parecidos. Ele tem que ser um pincel rígido, só que não duro, sabe? Firme, mas não duro. E ele tem que ser um pincel que tem uma pontinha para você conseguir desenhar bem a sua boca. Se você não tem pincel de batom, você consegue aplicar batom também com o pincel língua de gato, menorzinho, sabe? Ou médio que nem esse, consegue. Mas ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho. A ponta dele não é tão precisa, sabe? Essa é a maior diferença. Gente, sobre pincéis, são esses que eu tenho para indicar para vocês. Então, nós falamos aqui, não todos, né? Porque nem todos eu sei aqui exatamente os preços, mas eu falei mais ou menos uma base de preços, eu falei sobre marcas, eu falei sobre modelos, eu falei sobre a função de cada um, desde os pincéis lá da base, que são os primeiros pincéis, até os pincéis ali dos olhos, sobrancelha, batom. Então, eu dei uma pincelada nos pincéis bem geral aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui para mim, que eu vou ter um prazer enorme de ajudar vocês.
Sobre pincéis para primer, para hidratante, gente, eu acho, Tami, na automaquiagem, que é melhor você usar os dedinhos. Mas não tem nada de errado em você aplicar primer ou você aplicar hidratante com pincel assim, ou língua de gato, ou pincel dual fiber, sabe? Você consegue aplicar hidratante e primer. Mas primer eu gosto com os dedos mesmo, porque aí você vai bem aonde precisa. Sobre aqueles aplicadores que vêm nos estojos de maquiagens, dá pra fazer uma maquiagem boa? Porque eu fico vendo as minhas fotos antigas e acho que ficava muito marcado e bem cagadinha. Adorei, Cris. Aquele pincel de esponjinha você tá falando, né? O pincel de esponjinha, gente, eu não gosto muito, não. O pincel de esponjinha, ele é um pincel muito duro, muito rígido. Ele é um pincel que ele vai te limitar muito. Você vai usar pincel de esponjinha no lugar de pincéis durinhos, no lugar de pincéis bem pequenos. Só que você sempre vai aplicar, você não vai esfumar com ele. E hoje em dia, nós temos aí uma moda da maquiagem muito mais esfumada do que marcada. Com um pincel de esponjinha, você não vai conseguir fazer um esfumadão lá no seu olho. Você não vai conseguir fazer aquele esfumado difuso. Você vai conseguir depositar a sombra e talvez, esfregando assim ó, o dedo, você consegue dar uma esfumadinha, mas nunca vai conseguir fazer uma maquiagem bem trabalhada, com um efeito mais profissional. Não vai. Então eu não indico que você trabalhe só com eles. Você pode trabalhar com eles também para aplicar a sombra. Ele super funciona. Eu não tenho nenhum para mostrar para vocês acreditam? Gente, tá faltando aqui a gente falar sobre os kits de pincéis. Então olha só, eu tenho apenas 3 kits de pincéis que eu indico para vocês, porque são 3 kits que eu já vi, que eu já toquei, que eu já conheço. Eu não tenho eles, mas eu já conheço, por isso que eu indico. Os kits de pincéis, eu não indico que vocês comprem qualquer um. Por quê? Porque normalmente os kits de pincéis, eles vão vir com pincéis que vocês não vão usar todos e vai acabar ficando ali parado e vai faltar outros. Então não vale a pena. Vale a pena você comprar unitário, porque hoje em dia você consegue comprar kits não, você consegue comprar pincéis muito bons unitários. Antigamente você não conseguia. Hoje em dia você consegue. Então, hoje em dia, investe aí em pincéis unitários ou então em alguns kits que eu tenho aqui pra te mostrar. Eu vou te mostrar aqui na tela agora. Esse pincel aqui de esfumar da Macrylan, esse kit de pincéis da Macrylan, é um kit que eu indico pra você que fica meio perdida na hora de comprar os pincéis de esfumar. Ele tem o pincel maior até o médio. Ele só não tem aquele pincel bem pequenininho, sabe, de esfumar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não vou conseguir. Mas enfim, a minha carinha fica bem na frente ali do pincel que eu queria mostrar pra vocês da pontinha. Então ele vem com uns pincéis ótimos pra você começar a ter os pincéis de esfumar. E o preço dele, gente, é muito bom. Porque olha só, ele vem com 6 pincéis para esfumar. Provavelmente você vai usar os 6. E você vai pagar aí em torno de R$40 por esse kit, mais o frete, né? Dependendo de onde você for. Às vezes você consegue frete grátis. Esse kit, por que ele vale a pena? Porque quando você vai comprar, mesmo os pincéis de esfumar da Ruby Rose, que são os mais baratos que eu conheço, você não vai pagar menos de R$10 cada pincel, ou R$8. Então, 6 pincéis daria 60. E se esse kit custa 40, vale muito a pena, né? Por isso que eu trago esse kit aqui pra vocês, tá? Deixa eu mostrar o outro agora. Então, esse kit é só pra esfumar, beleza? Esse aqui eu quero mostrar pra vocês, não é nem necessariamente o kit em si, mas é apresentar pra vocês a marca. Essa marca LF Pro, no site lfpro.com.br, é de uma blogueira, maquiadora, youtuber, Luciane Ferraz. Eu adoro ela, gente. Eu super indico os produtos dela, da linha dela, não só os pincéis. Mas os pincéis dela, ela estuda bastante, ela procura as melhores composições, as melhores cerdas, o melhor polimento das cerdas, o melhor tratamento para cerdas, e eu já usei, eles são muito bons. Não são baratinhos, não é que nem Ruby Rose, que é tão barato assim, mas também não são caros, tá? Ela tem mais do que um kit de pincéis, e inclusive ela está lançando agora uma linha nova de pincéis com pincéis unitários. Então esses pincéis aqui da Luciane Ferraz, que é LF Pro, vocês vão comprar online, pode comprar direto do site dela, que eu super indico.
E tem apenas mais um kit de pincéis que eu indico para vocês, que infelizmente é difícil de encontrar, mas vocês vão encontrar no Mercado Livre, que é esse aqui, ó. O kit de pincéis da Bruna Tavares, quando ela ainda usava a marca Pausa para Feminices. Ele é um kit da marca Maria Margarida. Então, a Bruna Tavares, que eu vivo indicando para vocês os produtos dela, ela se juntou com a marca Maria Margarida e fez um kit que é um kit muito bom. Nesse kit dela vem realmente pincel para base, para pó, para blush, para contorno, aí os de esfumar vem. Talvez vocês depois vão ter que comprar mais um ou outro, que nem os da Lu Ferraz, a mesma coisa, um ou outro de esfumar, mas nele, por exemplo, já vem pincel pequeno de esfumar, que vale muito a pena, sabe? Que não é um pincel assim tão fácil de encontrar. Esse kit vocês vão encontrar apenas no Mercado Livre e ele custa em volta, em torno dos R$300. Então é um kit mais caro, mas é um kit que eu indico. Por que eu tô trazendo para vocês essas indicações aí de kits? Apenas, 3 kits que eu indico. Porque, gente, pincel realmente é aquilo que eu falei para vocês. Talvez é melhor você comprar um de uma marca, outro de outra marca e você fazer o seu kit perfeito do que você comprar um kit pronto, sendo que normalmente ele não vai vir perfeito, inteiro, pronto pra você. Na maquiagem, gente, não tem muito certo, não tem muito errado, sabe? Tem aquilo que você se adapta. Mas é claro que eu sempre falo aqui que o que funciona muito na internet, na maquiagem, é a gente pensar na harmonia da maquiagem como um todo. Se é a tua base, ela fica bem aplicada com as mãos, continua aplicando com as mãos e tá tudo bem. Agora, se a tua base não fica boa, você tem que procurar uma outra saída, uma outra técnica, um outro recurso.